Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé. Feche os seus olhos. Apresente tua vida diante de Deus nessa noite. Apresente as suas dificuldades, as suas fraquezas. Mostre para o Senhor as suas feridas nessa noite, para que nosso Deus venha estar trabalhando no teu ser, mudando a realidade, a circunstância da sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te invocamos nessa noite. Pedimos, Senhor, que desde já, Senhor, teu Espírito entre em ação em nosso favor, Jesus. Entre em ação, Pai, em favor da tua igreja, dos que estão aqui, Pai, quanto aqueles que estão em casa, Jesus. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de bondade, de misericórdia, Senhor. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos diante da tua presença, Senhor. De estarmos, Senhor, perante teu altar, Pai. De estarmos, Senhor, assentados à mesa, Senhor, desfrutando, Pai, do banquete, Senhor, da tua presença, da tua segurança, da tua paz, Senhor Jesus. Dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito nessa noite, em nome de Jesus. Apagam-se as luzes que são sobre os homens, só tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Diga comigo, vem e toma o teu sobre os homens,
os altares, Senhor, que não foram erguidos a Ti, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvaziar.
és adorado, Pai, neste lugar. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração, abrimos a nossa mente para Ti, Jesus. Glórias eu te dou, Jesus.
Isso, aplauda bem forte o Senhor. Aleluias. Sejam bem-vindos aos irmãos, amém? Bem-vindos a esse casal, aquele casal lá atrás, os meus primos. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu vou compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite, amém? Amém. O pastor Biratã está um pouco debilitado. Enfrentou umas guerras espirituais na madrugada. Amém? Amém? Amém. Quantos estão orando pela igreja? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Sejam bem-vindos, irmãos, também que estão acompanhando pela internet. Eu quero compartilhar com vocês. Abre sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 44. Ezequiel, capítulo 44. Alguns dias, na verdade, alguns meses, o Senhor retomou comigo este tema e ele é bem propício ao que eu vou compartilhar com os irmãos nesta noite. Alguns dias atrás eu ministrei uma palavra chamada Quando Deus Escolhe Alguém. E desta vez eu vou fazer ao contrário daquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Eu quero ministrar nesta noite, falando de um tema, abordando um tema não tão bom, não tão gostoso, mas um tema um pouco amargo, porque a palavra de Deus diz que Deus corrige os filhos a que Ele ama. Sim ou não? Fala para o seu irmão assim: quando Deus, olha nos olhos de quem está mais perto de você, quando Deus reprova alguém. Aleluia. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel foi levado depois de uma revelação, uma visão de Deus, a ver coisas que pessoas comuns não estavam vendo, pessoas que não se encontravam na brecha, na intercessão, na oração, pelo povo de Deus, pela casa do Senhor, pelos líderes. E aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 34, ele começa falando sobre os levitas, depois ele passa para o sacerdote, trazendo uma orientação de Deus. Primeiro ele começa a alertar o porquê que Deus está fazendo o que está fazendo aqui. Ele faz tudo isso, todo este mover, todo o movimento do reino do Espírito, para que as pessoas, as ovelhas, os líderes, a igreja do Senhor, caminhe num caminho de santidade, de retidão. Ele começa a alertar, e Deus começa a alertar porque aqui os levitas abandonaram o coração de servo, o coração de adorador, o coração de serviço para as coisas de Deus. Eles começaram a misturar as coisas, trazendo para o sacrifício, trazendo para o altar, permitindo coisas que Deus não se agradava. E Deus reprovou ali os levitas, os sacerdotes, segundo a casa de Levi, porque eles estavam misturando as coisas, santo com profano. Fala com o seu irmão: Deus não aceita mistura. Não existe. Fala assim: não existe santo com profano diante de Deus. O próprio Jesus, quando ele alerta os discípulos, ele começa a se pronunciar dizendo assim: nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos agradar a um e desagradar o outro. Nós temos que tomar uma decisão: ou nós nos entregamos por inteiro para Deus, ou nós simplesmente, muitas vezes eu olho para a igreja, às vezes eu vejo pessoas, líderes, vejo ministros, vejo ovelhas, que às vezes eu tenho a sensação que elas estão no lugar errado. Elas nem sabem o que estão fazendo dentro da casa de Deus. Porque Deus, no Antigo Testamento, ele tinha
um trabalhar, um agir muito mais rígido do que hoje. Porém, a graça de Deus, ela nos permite algumas coisas, mas a essência precisa continuar sendo a mesma. Nós não podemos oferecer a Deus mistura. Porque quando Jesus ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, no final do texto ele fala assim, porque você não pode amar a Deus e a Mamon. Mamon, a tradução lá do hebraico, o significado estava falando sobre segurança. A segurança que as pessoas tinham, bom, eu sirvo a Deus, enquanto que eu não consigo fazer aquilo que é impossível. Mas a minha segurança, quando fala de mamão, está no meu dinheiro, está nas riquezas, estão nas minhas propriedades, está naquilo que eu posso comprar, naquilo que eu posso pagar. Então Jesus ele começa a alertar, e logo após você vai ver lá na história, que Jesus encontra um jovem rico. E este jovem pede, Senhor, o que eu preciso para ser salvo? E ele começa a declarar tudo acerca da lei. E aquele jovem vira para Jesus e fala assim, tudo isso eu faço, o que me falta então? Aí Jesus queria chegar no ponto onde que muitas pessoas se perdem, onde que muitas pessoas às vezes não conseguem entender o objetivo de Deus, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu carro, Deus não quer a sua casa, Deus quer o seu coração, e é por inteiro. E quando Jesus vira para aquele jovem e fala assim, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Aquele jovem se entristeceu, porque ali no contexto, ele estava apegado às coisas materiais. A sua segurança, mamon, era a sua segurança, era tudo aquilo que ele possuía. Sabe de uma coisa? Eu olho para o Antigo Testamento, lá em Números capítulo 4, no livro de Josué também, capítulo 3 e 4, quando fala um pouco da mesma coisa, mas quando Deus começa a separar as tribos ali, Moisés começa a dar ordem para as tribos, e aí quando chegou a tribo de Levi, ele falou assim, que a tribo de Levi não haveria de ter herança, não haveria de ter posses, não haveria de ter bens materiais, porque o Senhor seria a sua herança. Ou seja, aquilo que é de mais precioso do que existe na terra ou fora dela, era aquilo que Deus estava entregando para aquele povo, para aquela tribo, para aquela família de Levi. E as pessoas no início até valorizaram muito bem. Só que quando chegou aqui, Ezequiel capítulo 34, as pessoas começaram a levar aquilo que Deus havia depositado sobre eles, que era de mais importante, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu ministrei uma palavra já em Brasília, os irmãos aqui de Brasília vão lembrar, ministrei também lá em Bagé. Lá em Bagé o pessoal me conhece agora pelo Vai Boi. Quantos aqui se lembram lá de Brasília do Vai Boi? As pessoas, os levitas, os sacerdotes, eles estavam se conduzindo na casa de Deus, com a obra de Deus, do cuidado da casa, das coisas santas, de qualquer maneira, oferecendo a Deus de qualquer jeito, qualquer coisa, e achando no seu entendimento que Deus estava se agradando, ou que Deus não estava vendo. Mas chegou um momento onde que Laodiceia aconteceu na vida deles. Deus reprovou essas pessoas, porque buscavam a Deus de qualquer jeito, se achegavam a Deus de qualquer maneira, e ofereciam a Deus qualquer coisa. Você vai para o Novo Testamento, no livro de Atos, a palavra de Deus diz que havia um jovem, um levita, da ilha de Chipre. Esse levita, a Bíblia diz ali, que ele tinha muitas posses, ele era rico, ele tinha propriedades. E ele, quando ele começou a ouvir a mensagem ali dos apóstolos, ele começou a compreender que aquilo que ele estava fazendo estava completamente errado e desfocado de um propósito, porque ele estava seguindo, segundo a lei do judeu, totalmente errado, porque segundo a ordenança de Deus sobre os levitas não teriam posses, não teriam bens, e ele era o quê? Rico. E para ser levita lá no judaísmo, você precisa ser da tribo de Levi. E aconteceu que esse homem não era da tribo de Levi, nem judeu ele era italiano. E você vê que ele começou a compreender que o seu ministério, a sua caminhada com Deus,
ela era totalmente errada e totalmente desfocada de um propósito do coração de Deus. E muitas pessoas têm andado assim, têm vivido assim, têm se espelhado em pessoas dessa maneira. E aí vem a palavra profética de Deus para o Ezequiel. Nós estamos numa terça-feira profética, e todas as vezes que nós entendemos que Deus quer liberar algo sobre a igreja, sobre a nossa nação, eu estou aqui pregando para o Brasil. Amém? Você crê? Amém. Estou aqui nesta noite ministrando uma palavra para a nação brasileira também. Você faz parte disso. Eu estou querendo aqui nesta noite fazer com que você entenda que Deus não aceita oferta de qualquer maneira, sacrifício de qualquer maneira. Paulo ele nos exorta dizendo assim: apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, agradável a Deus. Os salmistas, em vários salmos, ele declara assim: apresentai-vos ao Senhor com júbilo, com alegria, com cânticos. Nós ministramos a primeira canção aqui nessa noite falando assim: Senhor, te preparamos um lugar para que o Senhor possa reinar, habitar. Ele está falando, aquela canção está dizendo para que a gente venha se despir de toda vaidade, de todo orgulho, de toda soberba, e deixar que Deus verdadeiramente governe a nossa vida. Significa que não andamos por aquilo que vemos, pensamos ou achamos. Nós nos movemos e somos guiados e deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas olhando para o contexto aqui, Ezequiel estava tendo uma revelação de Deus que a casa de Deus, a nação santa, a nação escolhida, o povo do Senhor estava andando e vivendo desordenadamente, de qualquer maneira. Assim como aconteceu quando a arca foi levada. Ela foi levada no meio da guerra, ficou lá no arraial dos filisteus, ficou diante da estátua de Dagon. Quando você leva a presença de Deus para o lugar onde precisa ser luz, há confusão, as pessoas ficam confusas. O problema é a maneira como que você leva. Porque lá no meio da guerra, a Bíblia fala que os 2 filhos de Eli levaram a arca da aliança sem aguardar uma direção de Deus. Só porque eles eram levitas, só porque eles estavam com o encargo de carregar a arca. A arca representava muitas coisas ali no Antigo Testamento, e principalmente para os inimigos de Israel, representava o próprio Deus entrando na batalha. Você sabe que quando chega um homem de Deus, lá no terreiro de Macumba, eu já vi isso, e ele entra lá com uma palavra de Deus, entra lá com uma direção de Deus, as coisas não fluem. O santo não desce lá. Eles falam assim: ó, vamos acabar tudo. Eu já vi meu pai fazendo isso. Deus deu uma direção e ele não houve, a sessão acabou. Mas ele foi lá com um propósito. Deus falou: vai. Entende? E houve confusão. As coisas não fluíam do jeito que eles esperavam. Mas Deus baixou o decreto. Quando a palavra profética é liberada, meu irmão, você pode estar aonde você estiver no planeta. Cadeias se rompem e se quebram. Eu estou aqui nesta noite como voz de Deus para a tua vida, para que você possa entender que ainda assim, pelo tempo, ou pelas experiências, ou pela maneira como que você está se chegando agora para Jesus, ainda assim precisa, porque propriamente Paulo diz que a nossa vida com Deus ela é gradativa até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Ou seja, ainda assim, até o momento onde que Jesus nos chamar, nós vamos ser trabalhados e colhidos por Ele, porque nós temos talvez centenas ou talvez algumas dezenas para alguns de deformidades que precisam ser trabalhadas, seja ela em pensamentos, palavras, atitudes, vontades ou falta de vontade e assim por diante. Eu me recordo que semana passada o pastor Bira ministrou uma palavra que falava sobre Jonas. Jonas, a Bíblia diz que ele colocou no seu coração, ele teve vontade de fazer ao contrário daquilo que Deus estava ordenando. Ou seja, ele dispôs no seu coração, a disposição em aceitar ou querer fazer algo para Deus, ela tem sim uma forma e uma maneira correta de ser feita. Primeiro, não é de qualquer jeito. Segundo,
porque o próprio Jesus ensinou, tem que ser em espírito e em verdade. Por muitas vezes eu ministrei em Brasília, e já falei acho que algumas vezes aqui, para mim meu maior medo é oferecer algo para Deus que Deus não aceite. Meu maior medo é oferecer uma canção, um louvor, uma música, ou um serviço na casa de Deus, ou qualquer coisa que seja, porque se você entender que se você é um adorador, você não é um adorador só aqui dentro. Você é 24 horas, onde que você estiver. Mas para mim a pior coisa que tem, o medo que eu tenho é de oferecer algo para Deus que Deus não aceite. Oferecer algo para Deus que Deus não pediu. Ou participar de algo que Deus não está ali. Ou até mesmo estar em lugares que é de Deus, mas não é para que eu esteja ali. Como assim, pastor? Fala olhando nos olhos do seu irmão, fala assim para ele: nem tudo o que é bom e que é de Deus é para você. Nem tudo. Os próprios profetas, a Bíblia diz que os anjos desejavam fazer a obra. Os profetas queriam viver aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que ainda nós vamos viver. Mas Deus separou e escolheu para nós, para esta geração, nós vivemos. É de Deus, sim, mas não era para eles. Vocês estão entendendo? E aí, você vê o contexto aqui, a casa de Deus, o povo de Deus estava fazendo de qualquer maneira. O contexto estava dizendo que eles aceitavam que o estrangeiro, aqueles que não eram circuncidados, oferecessem um sacrifício. Aqueles que não haviam recebido uma ordenança de Deus estavam fazendo de qualquer jeito. Deus começou a reprovar e rejeitar. Versículo de número 1 fala assim: então me fez voltar pelo caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, ao qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Preste bem atenção que o que Deus está alertando aqui, para o povo de Deus, para o sacerdote, a palavra que era para o sacerdote e para o levita. A preocupação que Deus tinha, a preocupação que Deus passou para o profeta, era em relação à santidade pelas coisas de Deus. O temor pelas coisas de Deus. Deus falou para ele: ninguém vai entrar por aquele lugar, porque ali o Senhor entrou. Fala para o teu irmão: tem que ter temor de Deus. Tem que ter temor. Tem que ter santidade. Versículo 3: quanto ao príncipe, ali se assentará como príncipe, para comer pão diante do Senhor, e pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Ou seja, existe ordem, organização. Eu vou falar uma realidade aqui, talvez aqui seja um pouco diferente, mas o pessoal de Brasília vai entender mais. Lá em Brasília, a gente conhece muitas pessoas que trabalham o dia inteiro. E a distância de trabalhar em Brasília e atravessar uma certa distância para chegar em casa, para ir para o Goiás, leva-se ali horas de ônibus ou de trânsito. E normalmente as pessoas não vão para casa. Às vezes vão direto do trabalho para o culto. Eu já fiz isso várias vezes, porque se eu for para casa, eu vou querer descansar, eu vou querer tomar um café, e aí passou a hora. Então as pessoas normalmente elas vão direto para o culto. Isso eu vejo uma fome, uma sede. Mas porém também acontece que algumas dessas pessoas chegam na igreja sem estar preparados. Vão para assistir um culto e não vão para levar um culto a Deus. Não vão ministrar um culto ao Senhor. Quantos aqui se preparam para estar no culto? Levante suas mãos. Quantos aqui se preparam para estar no culto? Quantos aqui se preparam para cultuar a Deus? Você está entendendo onde que eu quero chegar? Hoje se vive uma geração que não se prepara. Eu vi uma frase de um homem muito usado por Deus na nação, dizendo assim: os altares nas mãos de crianças.
Criança, ela faz aquilo que aparece na frente dela para fazer, e ela vai pelo ímpeto da sua espontaneidade. E o problema disso é que muitas delas têm falta de experiências, principalmente com Deus, e aí falam de verdades que não conseguiram viver, apontam para pessoas sem se colocar no lugar dela com compaixão. E eu olho para essa palavra nessa noite, eu consigo olhar para a igreja como num todo, aí a noiva, vamos falar assim então, da noiva de Cristo, um problema sério de insensibilidade com as coisas de Deus, aquilo que é santo. Então, quando você não prepara para Deus, provavelmente você vai oferecer a Deus algo profano, que será rejeitado, seja ele aqui num culto, seja ele no seu dia a dia, no seu trabalho, seja lá na sua escola, no meio dos seus familiares. Porque a Bíblia diz que Deus sonda o quê? Os nossos corações. Antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que está aqui nos nossos pensamentos. E o próprio salmista diz que do coração do homem flui o quê? Pensamentos enganosos. Enganoso é o coração do homem, está escrito na palavra de Deus. E a questão é que quando este mesmo salmista, quando ele disse e pronunciou essas coisas, ele também foi o mesmo, sabendo que o seu coração é enganoso acerca de todo o seu proceder do seu dia a dia. Ele também foi aquele que pediu assim no Salmo 119: Senhor, a tua palavra eu guardei aonde? No meu coração, para não pecar, porque do coração procedem os maus pensamentos. Quando nós pensamos coisas erradas e não percebemos, aquele pensamento entra na nossa vida como uma semente maligna, e se você não estar alerta, se você não repreender isso sobre a sua vida, isso se torna um problema talvez hoje, se não amanhã. Sabe quando que é o amanhã? Quando Deus quer estabelecer algo grandioso na tua vida, quando Deus quer estabelecer no teu ministério. Aí você vai procurar, quando está tudo perdido, quando está tudo destruído, você vai querer olhar para trás e vai se perguntar: aonde foi que eu errei? Entende? O profeta, ele estava olhando para a nação e dizendo: o que vocês estão fazendo hoje, a maneira como que você se conduz hoje é aquilo que você plantou lá atrás, e não cortou, não aniquilou, não arrancou pela raiz da sua vida. Versículo de número 15. Antes de ler o 15, eu quero falar aqui ainda dentro desse contexto. Olha o que Deus pega e fala então para os levitas. O profeta se levanta e se direciona aos levitas e fala bem assim, da tribo de Levi: vocês não vão mais me servir na minha presença, porque vocês profanaram o que é santo. Agora vocês vão ficar lá na porta, do lado de fora. Se vocês querem me servir, vão ficar lá do lado de fora, atraindo quem está de fora para dentro. Mas o seu louvor, a sua adoração, as suas ofertas, o seu sacrifício, olha o que Deus fala para eles: eu não vou aceitar. E aí no versículo 15, até então antes era uma tribo inteira, agora Deus separa de uma tribo inteira uma família, para que adorasse, ministrasse diante de Deus, aqueles que não se corromperam, aqueles que se guardaram, aqueles que se mantiveram em santidade, aqueles que permaneceram, são remanescentes na palavra do Senhor. Certa vez eu ouvi de um grande pastor, mestre na palavra, ele dizendo assim, que hoje em dia, na época quando ele falou assim, hoje em dia nós temos muitas estrelas cadentes, muitos ministérios de estrelas cadentes, que de repente aparecem no céu e começam a brilhar, começam a ofuscar e todo mundo olha, mas quando ele vai terminando a sua rota, ele some, já não são mais os mesmos. Aí ele pergunta, sabe o que é dar continuidade? É aquilo que não acaba nunca. Um dia começou dessa maneira, o outro dia já está totalmente errado, andando errado na presença de Deus. E ele dizia que o importante não é
como que você começa, mas como que você termina. E ele dizia assim: Moisés, quando estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, aconteceu algo que nunca havia acontecido, da maneira como que aconteceu. No deserto, lá em Brasília, pessoal aqui que conhece bem, lá em Brasília, como é época de muita seca, às vezes a pessoa deixa um vidro, uma lata, ou às vezes até uma bituca de cigarro, uma faísquinha, vira um incêndio florestal. Muitas vezes até está tão seco que pega fogo sozinho do próprio calor. Isso talvez fosse comum para Moisés ver as coisas queimando no deserto. Talvez um arbusto aqui, a sequidão, né? Mas a Bíblia diz que ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia, ela permanecia. Então o importante não é como que você começa, é como que você dá a continuidade e termina. Aquilo que atraiu Moisés a permanecer e a buscar todos os dias, era o grande eu sou que se revelou para ele numa sarça que não se consumia. Aquilo que foi totalmente diferente da realidade que ele estava vivendo. Hoje nós olhamos em meio a um cenário gospel, evangélico. Muitas pessoas são certos referenciais, muitos cantores. São pessoas que estão na plataforma, ou seja, estão em evidência. Mas quando você vai para o dia a dia, quando você vai para o momento onde não tem câmera, não tem flashes, não tem os holofotes, você olha para aquela pessoa e diz: era esse cara aí que eu ouvia, era esse cara que eu seguia no Instagram, no YouTube, essa pessoa aí. Aí quando acontecem os pecados e vem à tona na mídia, a gente fica super oh céus. Mas Ezequiel aqui estava denunciando aquilo que já era evidente para todo mundo. Mas ele estava denunciando segundo a voz de Deus e o propósito de Deus. Aí no versículo 15, fala assim: mas os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, que guardaram as minhas ordenanças no meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram ou desviaram de mim, chegar-se-ão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles estarão no meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servirem e guardarão as minhas ordenanças. Quando entrarem pelas portas dos átrios interiores, estarão vestidos de vestes de linho, ou seja, de honra, e não se porá lã sobre eles, porém, quando servirem nas portas dos átrios, dentro do templo. Ele está trazendo honra e evidência para quem permaneceu e foi fiel na palavra. E aqui eu quero encerrar minha mensagem nessa noite. Há quantos anos atrás alguém falou para você, há quanto tempo alguém chegou para você e disse assim: Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem uma grande obra na sua vida. E aí passaram-se os anos, passou-se por várias igrejas, pelas mãos de vários líderes, de vários pastores, e de repente você se depara e continua fazendo as mesmas coisas, ou até tem alguns lugares, em algumas áreas da sua vida, que você não consegue ter domínio e controle. É o momento da igreja parar e prestar atenção de que aquele mesmo levita que entendeu que o seu ministério e aquilo que ele estava fazendo estava desordenado segundo a vontade de Deus, o que ele fez? Ele se arrependeu, vendeu tudo o que tinha, colocou diante dos pés dos apóstolos, ele deu muito, ele deu tudo o que ele tinha. E aí dentro da igreja haviam duas pessoas, um casal chamado um Ananias e o outro Safira. Eles viram que aquele cara fez algo diferente.
Porém, Ananias e Safira, eles eram acostumados a dar e dar muito. Só que eles não tinham o que os jovens tinham lá dentro. Fala para o teu irmão, temor. E eles foram e venderam uma propriedade, sonegaram, mentiram e ofereceram a Deus uma oferta que Deus não se agradou. Uma oferta, um sacrifício que foi de mentira, não foi de espírito nem de verdade. E a Bíblia diz ali que eles caíram mortos. Primeiro caiu o marido morto, porque mentiu contra o Espírito de Deus. Não havia temor. E quando a mulher entra e fala a mesma coisa, talvez ela devia estar olhando para um corpo estendido no chão, com um pano branco por cima, pensando: o que aconteceu? E ela fala a mesma coisa. Diante de Deus nós somos assim às vezes. Falamos para Deus uma coisa num culto, num lugar, mas aqui dentro, sabe como que é? Sabe quando você olha para o seu filho e fala assim: meu filho, vai lá e faz isso para a mãe, faz isso aqui para o pai. Aí a pessoa levanta e faz, ela diz sim por fora, mas por dentro ela está lá: não quero. Não há espontaneidade. Não se apresentamos muitas vezes com alegria, com júbilo. Sabe o que é se apresentar com alegria? Eu me lembro um dia que esse rapaz ali entrou na igreja. Primeiro ele ficou meio assim. Conhecemos ele na casa da mãe dele no jantar. E aí um dia, segunda vez que ele veio na igreja, na porta ele disse assim para mim, segunda vez: pastor, parece que eu vim aqui tanto tempo, eu me sinto tão bem. Eu vi alegria, não só nele, mas na família inteira, nos irmãos, na mãe, na esposa. Mas a alegria de estar ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. Talvez ele não conheça nem os louvores direito, as letras, mas ele está ali, que nem muitas vezes a gente ouvia. Aquelas canções que só tem vogal, não tem consoante. Mas está ali adorando, porque não conhece a letra, mas ele está ali de coração, querendo entregar a Deus, porque ele está sentindo algo diferente. Sabe por que às vezes a gente não se apresenta a Deus assim? Porque aquele primeiro momento, onde que você se entregava, onde que você derramava lágrimas, onde que você estava apaixonada por Deus, aquilo que fazia você atravessar quilômetros, aquilo que fazia você sair na chuva, no frio. Eu preciso estar lá, porque Deus vai liberar uma palavra sobre a minha vida. Eu preciso ir lá porque eu quero receber a unção. Eu preciso ir lá porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso ir lá porque, não só porque eu vou ser curado, não só porque eu vou ser abençoado, não só porque Deus vai mexer com as minhas finanças. Não, eu quero estar lá e oferecer a Deus a minha vida. Deus está à procura aqui nesta noite de corações que verdadeiramente entregam tudo. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, mas nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia na sua vida, pensa no profeta Oséias. Deus pediu algo que, se ele falasse para mim isso que ele pediu para Oséias, eu falasse assim: Senhor, me tira da terra. Talvez eu seria Jonas, porque tem coisas que Deus pede para a gente, são coisas tão difíceis. Não é nem de fazer às vezes, mas é de aceitar aqui dentro. Você vai e faz para Deus porque Deus falou. É que nem aquela criança quando você fala para ela: meu filho, vai lá e faz isso, e você vai lá e faz. Mas por dentro ela está dizendo: não, eu não quero, eu não aceito. Não é algo espontâneo. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus não quer e não precisa de nenhum escravo. O teu serviço ele tem que ser voluntário, a tua gratidão tem que ser voluntária, a tua adoração tem que ser voluntária. Deus não quer, Ele não aceita nada mecânico, nada engessado, muito menos algo programado. Porque Deus, se Ele busca a tua espontaneidade, como que você vai programar? Ontem Deus fez algo tremendo com a gente ali em Garibaldi. Quem assistiu pela internet, eu senti algo que Deus queria fazer, mas não estava conseguindo entender muito. Até na hora que começou, eu comecei a perceber por onde que Deus estava levando a gente. Adoração, intercessão e proclamação. Orando,
adorando a Deus com as armas que Deus nos deu, intercedendo, quebrando barreiras, profetizando sobre a igreja, liberando palavras, profetizando sobre a vida do povo de Deus. Nós passamos ali 2 horas que, se a gente tivesse um relógio como tem aqui, a gente iria olhar para o relógio e não ia perceber que passou 2 horas tão rápido. Quando eu olhei para o relógio, eu falei, meu Deus, o povo vai chamar a polícia. Sem contar que a fiscalização da Covid parou lá na porta lá e ficou lá um tempão para ver se a gente ia fazer aglomeração. É porque eles não conseguiram ver, mas haviam anjos naquele lugar, milhares, rompendo pelas nossas vidas e pela vida de vocês. Sabe, nenhum de vocês pediram isso, mas Deus separou pessoas para fazer. Eu acho que se Deus tivesse contado antes o que Ele queria, talvez alguns de nós faríamos de uma outra maneira, teríamos engessado muito o mover e não deixássemos fluir da maneira como. E como é que vai ser? Como é que vai ser? Quem começa? Como é que é esse negócio? Eu disse, meu irmão, se deixa fluir, se Deus te tocar, se Deus alcançar, usar um ou outro, amém, glória a Deus. Mas nós precisamos estar preparados o tempo todo para deixar o Espírito de Deus fluir. A Bíblia diz que aqueles que adoram em Espírito e em verdade vai fluir o que de dentro de si? Rios de águas vivas. É espontaneidade. Ou seja, vai fluir de dentro de você coisas que nunca vão acabar. Vai fluir de dentro de você uma adoração que nunca vai parar. Vai fluir de Deus uma oração que nunca vai acabar. Vai fluir de você um posicionamento, um estilo de vida que nunca vai acabar. Mas você precisa permanecer. Fala para o teu irmão, você precisa permanecer naquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite. Você que está em casa, feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Muitas vezes nós chegamos numa reunião como essa, esperando com uma expectativa do que Deus vai fazer. Mas a expectativa de Deus é o que você vai fazer nessa noite. O que você tem para oferecer a Ele. O que você tem para entregar. Porque a palavra de Deus, no Antigo Testamento, as pessoas se achegavam a Deus para entregar e oferecer. E elas tinham a esperança de que Deus recebesse o sacrifício, a oferta, a adoração e respondesse. A tua esperança precisa estar de que Deus aceite você nessa noite. A tua expectativa precisa estar alinhado com o coração de Deus para aquilo que Ele quer produzir dentro de você. Talvez alguns nessa noite precisam entregar, talvez nessa noite alguns precisam renunciar, talvez nessa noite alguns precisam rever alguns conceitos, talvez nessa noite alguns de vocês precisam voltar a queimar. O maná de ontem não serve para hoje. Talvez alguns de vocês precisam se assentar à mesa e dizer: Pai, eu estou aqui de novo para ser amado por você, estou aqui novamente para ser abraçado por Ti. Nós estamos acostumados a oferecer algo para Deus mecanizado. É bom ter organização para que a gente não faça relaxadamente, mas Deus está procurando a tua espontaneidade. Feche os seus olhos. Jesus, nós clamamos, Senhor, nesta noite para que o Teu Espírito libere sobre nós, Pai, uma unção, Senhor, que venha, Pai, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Abra, Senhor, os nossos ouvidos. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nas nossas fraquezas. Que nós tenhamos, Senhor, condições de nos apresentar diante de Ti, Senhor, com os nossos corações quebrantados, contritos, com os nossos corações rasgados na Tua presença. Traga de volta, Senhor, meu Deus, meu Pai, a fome e a sede. Nós nos saciamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, satisfazemos com tão pouco, Pai.
com um Deus que é infinitamente insondável, Deus. Mas, Pai, nós clamamos nessa noite, Deus, para que o Senhor venha despertar a paixão, despertar o amor, Pai, despertar, Senhor, e queimar outra vez, Pai, no altar do nosso coração. E em nome de Jesus Cristo, Deus, nós não queremos ser reprovados por Ti. Queremos ser aprovados, Pai amado, e crescermos, Pai, diante dos Teus olhos. Nós trazemos, Senhor, a memória, Senhor, meu Deus, meu Pai, as obras, Deus, sim. Elas não, Senhor, nos qualificam, Senhor, mas as experiências do passado, Senhor, nos dá esperança. As promessas do passado nos dá esperança. Renova, Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso entendimento, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ter o entendimento como Paulo declarou, Jesus, que deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo que é Cristo. Nós não precisamos, Pai, vivermos amarrados e presos, Senhor, ao passado, a condenações, ao pecado, à lamúria, Senhor, meu Deus, meu Pai, ao medo. Mas nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, para sermos libertos verdadeiramente e livres, Pai amado, diante de Ti. E andarmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, da maneira com a qual o Senhor nos chamou para andarmos, Senhor, em santidade, em temor, Senhor, meu Deus, meu Pai, em verdade, e vivermos, Senhor, meu Deus, uma vida direcionada e levada pelo Teu Espírito, aonde que nós estivermos, o momento e o lugar, Senhor, a qualquer hora, nós possamos, Pai, exalar o doce perfume de Cristo. Exalarmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a adoração. Exalarmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a essência, Pai amado, que está dentro de nós. Nós clamamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha derrubar todo e qualquer altar que não seja o Teu nas nossas vidas. Afasta, Deus, o que é impuro, o que impede o Teu fluir, aquilo que não é santo. Afasta aquilo que é profano, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.